Tudo aconteceu no dia 4 de dezembro de 1949, na cidade de Barra Mansa, localizada no Rio de Janeiro, quando Mário Restier retornava para Volta Redonda após visitar o sítio do seu pai. Durante o trajeto, avistou um objeto voador em forma de disco, passando silenciosamente entre as árvores até aterrissar a 15 metros da estrada. Enquanto observava, ouviu uma voz lhe dizendo: "Não tenha medo. Quer saber do que se trata? Sabemos que você acredita em nós." Intrigado com a mensagem, ele seguiu em direção ao aparelho, mas, para sua surpresa, abriu-se uma porta revelando 2 tripulantes baixos que acenavam amistosamente, o convidando a entrar. De acordo com a descrição, os seres mediam cerca de 1,60 m de altura, trajando uma espécie de saiote romano e tinham a cabeça coberta por um gorro ou uma espécie de capacete. Receoso, Mário perguntou aos extraterrestres se acreditavam em Deus, e eles imediatamente responderam que Deus era apenas um só. Com essa resposta, mais encorajado, ele entrou no disco. Foi conduzido por um corredor até chegar a uma sala cheia de painéis, quadros, botões e telas com dados sobre a locomoção da nave. Nesse instante, os seres o convidaram a dar um passeio, mas Mário queria garantir de voltar a salvo. Após tudo combinado, Mário foi deitado em uma espécie de banheira repleta de um líquido que cobria todo o seu corpo, deixando apenas o seu rosto do lado de fora. Enquanto a banheira se enchia, os seres explicavam que o líquido tinha o intuito de protegê-lo devido aos possíveis problemas das grandes acelerações da nave, além de hidratar e alimentar o corpo humano, já que Mário iria dormir durante toda a viagem. Assim que a nave ganhou voo, ele adormeceu, sendo chamado pelos alienígenas bem próximo ao destino. Ele saiu da urna e foi colocado em um aparelho onde, curiosamente, seu corpo e suas roupas secaram imediatamente. Antes de seguir o caminho, foi-lhe dado um uniforme bem semelhante aos tripulantes, e já devidamente vestido e preparado, caminhou, quando percebeu que se encontrava numa espécie de hangar, onde havia vários discos voadores. Ele também viu alguns tripulantes sentados em uma espécie de sofá. Nesse instante, sua atenção foi interrompida diante da porta da nave que se abriu, e por ela entraram algumas pessoas muito simpáticas que comemoravam a sua chegada. A razão da alegria era porque Mário era a 3ª pessoa a conhecer aquele local. Os extraterrestres o levaram para conhecer a cidade. Mário pôde ver coisas incríveis, como seres que caminhavam pelo ar e veículos que deslizavam em uma estrada suspensa. Ele também visitou uma espécie de museu, onde pôde ver uma tela que mostrava informações sobre a Terra, como a nossa índole, ambições, violência, estágio de evolução da humanidade, dentre outras coisas. Ao deixar o museu, Mário seguiu pela cidade e pôde notar que estava coberta por uma cúpula transparente, embora pudesse ver o céu azulado, bem como o sol. Em meio à observação, os seres explicavam que em seu planeta a taxa de mortalidade era bem baixa e a expectativa de vida era de quase 300 anos terrestres. Segundo os seres, a razão de viver tanto era por causa do tipo de alimentação que não deixava qualquer tipo de resíduo. Durante o caminho até a nave, revelaram que os astrônomos russos já haviam descoberto seu planeta, que ficava bem próximo à constelação de Órion. No final do passeio, ele foi levado e colocado novamente dentro da urna para voltar à Terra e deixado no mesmo local de embarque. Ao chegar, decidiu ir à casa de seu pai para contar o acontecido. Porém, se surpreendeu diante de tantas reclamações por causa do seu sumiço. Para Mário, havia se passado apenas 2 horas do passeio. Porém, seu pai lhe informou que ele havia sumido por 4 meses. Mário entrou na nave no dia 4 de dezembro de 1949 e reapareceu em 14 de abril de 1950. Esse caso é muito interessante porque houve presença de um líquido pouco mencionado em outros episódios ufológicos. Além disso, tinha o intuito de proteger contra as grandes acelerações e hidratar o corpo humano. Interessante também que Mário não foi abduzido, mas convidado a dar um passeio. Bem diferente dos casos onde os extraterrestres levam as testemunhas contra sua vontade,
a fim de realizar estudos nos corpos das vítimas. Outra curiosidade é que o acontecimento se deu no plano físico, ou seja, Mário não teve uma experiência fora do corpo, além de interagir de maneira amigável com os extraterrestres. Mais interessante mesmo foi a comemoração dos alienígenas pela presença de Mário no suposto planeta. Esse caso foi investigado pela Sociedade Brasileira de Estudos sobre Discos Voadores. Mas, e para você? Qual é a sua opinião? Estamos sozinhos no universo?